Lindo. Eu vou aproveitar esse questionamento do seu espaço. Eu acredito muito no viajar também, no mochilar. Para quem não sabe, o Radicante é um projeto que tem como propósito levantar fundos no futuro para ter um ônibus e sairmos viajando, transmitindo isso para outras pessoas, conhecendo outras culturas e conhecendo o nosso próprio eu. Questionem os seus dias, a sua rotina, o que você consome, quem você é, para você realmente identificar qual é o seu eu. Nós somos um eu todo dia a gente amanhece diferente. Mas pergunte-se qual é a sua raiz. E aí eu vou fazer a troca exatamente da palestra. Obrigado, Mar. Por uma pessoa que eu conheci no começo da faculdade. Para quem não sabe, somos formados em publicidade e propaganda. É uma pessoa muito especial para mim. Fez o primeiro trabalho da faculdade comigo. Para quem não lembra aí, do Greenpeace. Desde o início da faculdade a gente teve grandes questionamentos. Essa foi uma pessoa que na faculdade já entrou com grandes questionamentos que eu acho que profundos, que pouquíssimos aqui têm essa experiência. E no decorrer do tempo ele foi se lapidando, se descobrindo, se aceitando, eu acho principalmente, questionando as pessoas à sua volta, os valores, os nossos valores. Aqui hoje, para que ele não fique muito nervoso, a gente vai bater mais um papo mesmo, eu espero que vocês respeitem, cada um vai ter um modelo de apresentação. Eu gostaria de convidar aqui para o palco o Charles. Quer que eu fique com você? Eu acho que eu consigo. Consegue? Legal. O Charlito vai falar aí sobre questionando o seu espaço. Oi, todo mundo, eu sou o Charles, sou publicitário, tenho 24 anos e vou falar um pouco sobre o Aceitando Ser Eu. Para me falar do Aceitando Ser Eu, vou precisar falar um pouco sobre mim. Então, eu dividi em blocos da minha vida, que são em fases que, se eu juntar todas, vai dar para a gente descobrir como eu descobri o meu eu, assim. Vamos começar sobre a infância. Aqui eu coloquei até algumas fotos de alguns momentos da infância. Eu sempre fui uma criança diferente. Enquanto a maioria de vocês queria jogar futebol, soltar pipa, jogar peão, eu não gostava dessas coisas. Eu queria brincar com as meninas, mas eu não podia. Eu odiava futebol, mas eu era obrigado a jogar futebol. Eu estudei numa escola onde menino não podia brincar com as meninas, era só homem tem que jogar futebol e pronto, né? E eu cresci nisso e eu sou o que hoje, eu era o que hoje o pessoal fala de criança viada. Sim, não sei se vocês conhecem esse termo, né? Mas eu era. Deixa eu ver o que eu mais posso falar, estou nervoso. E como você, sendo uma criança viada, e você não se adapta com os outros meninos e as outras crianças, e você se sente meio deslocado. Eu me sentia deslocado. E antes mesmo de eu saber o que eu era, os meninos da época, as pessoas já me chamavam de bicha, viado. Eu nem sabia o que eu era e as pessoas já diziam, você é isso. Imagina para uma criança crescer ouvindo isso, como foi difícil para mim. Não me senti integrado, não me senti aceito. Por mais que eu tive uma família muito boa, esse tempo, na infância, foi um pouco difícil, essa minha relação com as pessoas. Vamos passar para o próximo pilar. Além de... Eu nasci num berço evangélico. Desde que eu me conheço por gente, eu frequento a igreja. Até que eu coloquei uns momentos. Eu fui do coral, essa foto aqui, ó. Onde? Acende aqui. Ó, essa aqui eu no coral, eu na coreografia, eu com a minha irmã num coral. E eu sempre fui na igreja, né? Cresci a vida inteira na igreja, ouvindo que família é homem e mulher, que você precisa achar sua varoa valorosa. Sim, isso existe, não é mito. Que você precisa achar sua varoa valorosa e que o mundo é errado, que se você não ir para a igreja certinho, você vai ser julgado, você vai para o inferno, que você não pode se misturar com as outras pessoas, que tudo que de errado, que a gente ouvia isso. Isso perdurou muito na minha cabeça.
Eu sabia que eu era diferente, que eu não sentia atração por meninas, né? Mas como eu sempre frequentei a igreja, isso meio que fica na minha cabeça. E há alguns anos, uma curiosidade é que, mesmo depois de sair da igreja, sempre, a maioria dos meus amigos, se eu for analisar, são ex-gospels, que a gente chama assim. Pessoas que eram da igreja, que se encontraram. E se você for analisar as histórias deles, quanto a minha, são sempre os mesmos questionamentos, assim. Você se sentia reprimido, e eu não sabia o que eu era, mas eu sabia que eu era diferente. Mas você vai na igreja e você na igreja fala que você não pode ser isso. E quando você segue aquilo, você fica pedindo perdão para Deus te libertar disso, que isso é errado. Um fato curioso sobre mim é que na igreja evangélica tem um que chama culto de libertação, aonde eles dizem que vão tirar os demônios de você. Eu ficava com medo porque eu pensava que o que eu era um demônio e que eles iriam tirar isso de mim, e ficava com medo disso, né? Mais tarde eu pude perceber que o que eu tinha não era errado, não é uma doença. Eu nasci assim, né? Mas naquela época foi difícil concluir isso. E esse período na igreja foi um período difícil na minha vida, assim, onde eu me senti sozinho e eu não tinha com quem falar. Não tinha internet, não tinha influenciador, não tinha youtuber, não tinha representatividade, e eu meio que me sentia sozinho, né? Porém, tudo na minha vida mudou quando eu entrei na faculdade. Como eu falei, eu vim da igreja, então eu sempre estava acostumado a andar, a conhecer o mesmo tipo de pessoa. Quando eu entrei na faculdade, foi aquele boom. Eu vi diversidade, eu fui descobrir o que é ser negro mesmo na faculdade. Porque antes eu não tinha noção do que é ser negro e as dificuldades de ser negro no Brasil, que é um país super racista. Durante a faculdade eu pude descobrir o que é ser negro, descobrir o que é ser gay, descobrir diversidade. Foi um período transformador na minha vida, né? Tem até uma analogia. Eu acho que o meu ingresso na faculdade foi meio que como a Alice entrou no País das Maravilhas, que ela descobriu diversas possibilidades, e quando eu entrei na faculdade foi assim. Foi um mundo se abrindo, né? Imagina uma pessoa que só está acostumada a olhar o Y. Quando ela entra no mundo que ela consegue descobrir todas as letras do alfabeto, é muita informação para você digerir, e foram tempos de questionamento. Porém, eu já tinha me questionado e eu queria mudar a minha vida, né? Teve no ano de 2014, foi a primeira vez que eu passei o ano novo na praia, eu prometi para mim mesmo que o próximo ano minha vida ia dar uma guinada, que minha vida ia mudar. E quando eu estava preparando para falar aqui, eu achei uma postagem minha de dia 31 de dezembro de 2014, que eu tinha postado que 2015 ia ser um ano de renovação na minha vida. E essa renovação aconteceu. A partir de 2015, eu pude me permitir a viver experiências, descobrir pessoas, sensações, coisas que eu nunca fiz na vida, né? A maioria das pessoas começa a sair com 17, 18. Como eu vim da igreja, então eu nunca tinha feito nada, então tudo era novo para mim. Viver a sensação do primeiro porre, de sair, de ir para uma balada, foi algo diferente para mim, né? Para as pessoas podem parecer ser bobo, mas imagina para uma pessoa que nunca viveu isso, vivenciar pela primeira vez. Eu sempre vivi, nesse meu período da igreja, vivi minha vida vendo sob as perspectivas dos outros. Quando eu comecei a viver, foi diferente para mim. É diferente até hoje, né? Eu até coloquei uma foto aqui, essa foto que eu estou de amarelo aqui, foi a primeira balada que eu fui na minha vida, né? Foi meio que eu me senti tipo um bicho do mato, assim, modo de falar, né? No meio daquelas pessoas, daquela luz, mas foi algo bom para mim, assim. E tem até um que a gente pode chamar de rolê transformador. Tem até uma pessoa que participou aqui com a gente, aqui o Thiago, que está ali, que foi a primeira vez que eu fui na Augusta. Foi até com umas pessoas da faculdade e foi
transformador na minha vida. A partir dessas transformações, eu pude me permitir aceitar quem eu sou, me relacionar melhor com as pessoas e me permitir a descobrir coisas novas, coisas que eu nunca tinha feito, assim. Antes, quando eu comecei a descobrir, eu acho que eu sempre soube que eu era gay, mas eu tinha aquele receio de dizer, aquele medo. Mas, a partir de 2015, eu pude me permitir, eu comecei a me aceitar o que eu sou, não sentir mais culpa. Eu sou assim, não tem problema nenhum, não é uma doença e é normal. E, a partir de 2015, eu pude me permitir e me aceitar e continuar a viver. Um fato interessante, quando eu estava preparando a apresentação do que eu ia falar, fui no aniversário de uma amiga e eu encontrei um menino, deve ter uns 18 a 19 anos. Conversando com ele, eu vi a minha versão de 5 anos atrás. Conversando com ele, falando com ele, eu me vi. Aí eu pensei, e logo que eu vi ele, eu já me lembrei de tudo que eu passei. A minha vontade era chegar, chacoalhar nele. Não faz isso, aquilo, se você for para esse lado, você vai errar. Queria contar tudo para ele não correr os mesmos erros que eu fiz, mas eu não poderia fazer isso, né? Porque isso tem que ser um processo dele. Tem que ser um processo dele, se permitir. Mas foi bacana ver ele e observar o que eu virei hoje em dia, assim, né? Até as pessoas que me conhecem da faculdade, né, me viram, entrei uma pessoa diferente, entrei uma pessoa quieta, calada, introspectiva, e saiu uma pessoa diferente. Saiu uma pessoa que não tem medo de falar, não tem medo de questionar. E há 5 anos atrás, eu nunca imaginaria que eu estaria aqui falando para um monte de gente sobre sexualidade, falando sobre mim, né? E aqui é um pouco sobre o eu. Complementando o que a Magê falou de viagem, eu também tinha isso na minha cabeça de eu quero viajar sozinho. E eu fiz isso, fui para o Rio de Janeiro, ano passado, para o Rock in Rio, ver a Lady Gaga, mesmo ela não vindo. Sim, eu estava no ônibus quando divulgaram a notícia, indo para o Rio. Sim, eu fui sem conhecer ninguém, fui sozinho, né? Fui sozinho e assim que saiu a notícia do cancelamento, fiz amizade com um cara que estava do meu lado no ônibus. A gente até dividiu o Uber para ir para o hostel, fiquei em hostel também. Era um quarto só masculino, tinha 6 pessoas. Fiz amizade com um dos caras que estava no hostel, até a gente foi para o festival junto, e é amigo até hoje, a gente já até está combinando de ir no próximo. E eu coloquei uma foto do meu trabalho de conclusão de curso, que eu falei sobre gênero e sexualidade, né? Que foi um trabalho onde eu pude ser bem verdadeiro comigo mesmo e falar dessas questões que me afligiram durante tanto tempo de uma forma que possa ajudar as pessoas, né? E eu acho que o eu é quando você se permite, né? Nós somos pessoas que a gente às vezes prefere o comodismo. Às vezes eu prefiro ficar num trabalho que eu odeio, mas que eu ganho X valor, onde eu posso viver a minha vida, em vez de me arriscar, né? Eu poderia muito bem ter ficado do jeito que eu estava, ter continuado na igreja, eu poderia estar casado, com filhos, mas eu estaria infeliz, né? Eu segui o que eu acreditava e botei a cara para bater e me permiti. Me permiti ser quem eu sou, gostar de quem eu sou. E nessa jornada eu conheci pessoas maravilhosas, eu vivi muitas histórias boas e ruins, mas foram essas histórias que moldaram a pessoa que eu sou hoje, né? E o eu é uma coisa que você vai construir todo dia, né? Mas eu estou feliz com a pessoa que eu me tornei, a pessoa que eu estou me tornando. E uma dica que eu dou, assim, que eu daria para o Charles de 5 anos atrás, é que você não precisa ter medo. Você tem que colocar a cara para bater e ir para a luta, assim. Se as pessoas não gostarem, foda-se, né? Até desculpa o palavrão. Foda-se e seja você, né? Se permita, viva, e nunca é tarde para se jogar. Descubra seu eu e
E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado, mas foi importante para mim falar sobre isso e espero que outras pessoas se joguem.